Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo aqui sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos. E hoje vai ser um dia especial por dois motivos. Primeiro, que eu estou recebendo duas pessoas aqui, o que é raro. E segundo, porque, de certa forma, o episódio de hoje vai ser aquilo para o que o podcast foi pensado, né? Que é falar sobre carreira, falar sobre escolha, falar sobre caminho com os jovens, né? Com meu filho Theo, de 16 anos, que está nesse momento da escolha, a namorada dele, Alissa, e com duas pessoas especiais que eu vou apresentar daqui a pouco, né? A Daniela e o Rodolfo, que são professores do Theo, inclusive, e além de professores, também tem outras coisas que eles fazem que é muito interessante, que nós vamos discutir. Então, primeiro quero agradecer de vocês estarem aqui, de vir aqui à noite, que é sempre complicado, a gente na correria. Férias, né? Que deveria estar. Né? E vou pedir que vocês contem um pouco essa história, né? Quem é o Rodolfo, quem é a Daniela, como é que vocês decidiram esse caminho, uma bióloga, um geógrafo, como escolheram esse caminho, como viraram professores e como, né, construíram essa carreira. Estão construindo ainda, né, essa carreira. Nossa, você tem que começar. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né, sendo professora do Theo e participar aqui do podcast na intenção que você acabou de dizer. Muito, muito bacana para a gente esse convite. E, bom, minha carreira, na verdade, ela começa na docência de uma maneira que não é a esperada, assim, porque eu não fui inicialmente atrás da docência, né? Eu fui fazer biologia e, inclusive, quando eu decidi fazer biologia, uma das coisas que eu mais escutava era: mas você vai ser professora? Que é aquela coisa, né? Já aquele olhar bem estigmatizado da profissão, e a gente sabe vários motivos para isso. Mas eu não fui atrás da docência, era uma resistência mesmo, inclusive. E eu fiz o curso de biologia, fiz a parte do bacharelado, voltando bastante para a área de laboratório, que era o que eu queria. Quando eu fiz também a licenciatura, que era mais por uma garantia, sim, assim, né? Que eu não falava, faz a licenciatura não e tal. Já está aí mesmo, né? E aí eu fiz a licenciatura também, mas não querendo dar aula até o momento de eu sair da faculdade. E o mais engraçado é que, assim, durante o curso, as matérias, as disciplinas que mais me encantaram foram as disciplinas de educação. Sim. Mas eu tinha tanta resistência que eu não queria olhar para isso, né? Então eu ignorei e segui. Aí comecei a trabalhar numa empresa onde eu era pesquisadora. Fiquei por um tempo, não me encontrei ali, não foi o meu caminho. Aliás, fiquei bem insatisfeita na época, né, quando eu trabalhava. E aí surgiu uma possibilidade de eu dar aula numa escola da região na cidade onde a gente morava, né, que era Rio Claro na época. E aí eu me abri para essa possibilidade, porque afinal eu estava infeliz no que eu estava fazendo. Eu falei, bom, vamos tentar, né, vamos ver qual é que é. E foi muito engraçado, porque eu fui dar aula de educação tecnológica. Eu não comecei dando aula de ciências ou de biologia, que era a minha área. Então foram dois desafios, né? Entrar na sala de aula e trabalhar com uma área que não tinha muita familiaridade, mas foi assim, eu acho que foi o melhor início que eu podia ter, assim. A porta que se abriu para mim, eu acho que foi a ideal para eu realmente entender que eu queria estar ali. Porque quando eu comecei a dar aula de educação tecnológica, eu tinha muitas possibilidades, né, em sala de aula. E aquelas possibilidades todas de trabalhar com os alunos, aquilo foi me trazendo um propósito, uma motivação, que eu falei, pô, eu acho que eu gostei. Impressionante, mas eu acho que eu gostei, eu acho que eu quero ficar aqui. Antes de passar para o Rodolfo, deixa eu fazer um comentário sobre o que você falou, que eu acho interessante. Vocês já são o episódio, acho que 62, se não me engano. De todos esses episódios, a grande maioria das pessoas fez um curso e está em outro lugar agora, né? Às vezes fez o curso por uma pressão da família, por uma pressão da sociedade, por ser a profissão da moda, a profissão que dá dinheiro, aquelas coisas assim, e depois acaba se encontrando. Mas você falou uma coisa que eu achei super interessante, assim, você não saiu da sua área, a sua área é a biologia, você sempre gostou disso, mas dentro de cada área tem vários caminhos diferentes, que às vezes a gente não entende isso, né? Nessa fala, vocês devem encontrar isso demais conversando com os alunos, né? Primeiro que eu acho muito cedo de fazer uma escolha, né? Demais. Meu Deus do céu, né? Não deveriam estar fazendo isso. Num momento muito
complexo da vida, né? Você está se definindo como pessoa, você não sabe um tanto de coisa. E depois, né, dessa escolha, tem várias outras inseridas nela. Que escola que eu vou, porque dependendo da escola é um caminho diferente. Se eu vou fazer bacharelado, se eu vou fazer licenciatura, né, são vários caminhos. Mas é legal você falar disso, né, porque às vezes a pessoa vem para uma profissão, e você estava falando, eu me lembrei muito da minha irmã. Minha irmã é doutora em bioquímica, só que ela trabalha na parte administrativa de um laboratório. Ela entrou pela pesquisa e hoje ela está na administração. Né, os caminhos eles vão se construindo. Bom, agora, Rodolfo, responsabilidade, né? Bom, primeiro agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui depois de várias conversas, vários né, papos, várias demoras de responder o WhatsApp, a gente conseguiu marcar essa data. É uma responsabilidade muito grande, né, falar principalmente com os jovens, né, que estão nesse momento de escolher a carreira, e fazendo até um adendo naquilo que você acabou de falar, né, às vezes a gente escolhe a carreira, entra na faculdade que a gente quer, e o que a gente faz lá dentro. Que foi o que a Dani falou um pouco. Que é uma surpresa, às vezes. Você chega lá e fala, gente, não era nada disso, né? Então, e agora, né? E agora? Consegui, mas e agora? E tem que fazer essa escolha com 18 anos, né? 19 anos. Então é uma responsabilidade bastante grande. Então, bom, a minha trajetória é um pouquinho diferente da trajetória da Dani, porque eu decidi ser professor bastante cedo. Eu estava no final do meu segundo ano de ensino médio. Basicamente a gente estava num churrasco de tudo, e naquela época era mais comum professores participarem de integrações com os alunos, né? Estou falando de final de 2006. E eu tinha uma professora que eu gostava muito, e ela falou de repente assim: é muito legal ser professor. Eu falei: pô, é muito legal ser professor. Então, vou para isso aí. Vamos para isso. Também tinha uma questão de um sonho de adolescência, né? Aquela ideia de mudar o mundo e tal, e acreditar muito na questão da educação e tal. E eu era um cara que tinha facilidade com humanas e sempre gostei da geografia. Então, também tem uma mãe professora. Tá? Isso aí já pesa muito também, né? Isso já pesa um pouco também, né? E aí eu acabei escolhendo a geografia com o objetivo de me tornar professor. Né? Já dentro da faculdade eu já fui entrando naqueles caminhos que eu achava que me levariam para ser professor, tanto nas disciplinas quanto estágio, dei muita aula de graça para pegar experiência, muita aula de graça, até que depois de formado as coisas foram acontecendo, fui dando muita cara a tapa. Eu lembro que quando eu me formei, eu brinco que eu deixei de ser um estudante universitário para ser um desempregado. E aí eu tive uma orientação de um antigo professor que falou assim: Rodolfo, pega seu currículo e manda para as escolas. Na época eu mandei meu currículo, eu peguei 60 envelopes brancos, 60 currículos e mandei para a escola. Uma escola me chamou. E essa escola eu tô até hoje. Tá? E por coincidência é a mesma escola que a Dani acabou de ser. Então eu comecei assim. Vocês começaram por lá, então. Eu já tinha. Eu tinha tido experiências antes, né? Mas nessa escola o processo seletivo durou um ano, no meu caso. Então a escola que me chamou do currículo foi essa, mas eu tive outras indicações. Então a minha carreira começou um ano antes. Tá? Mas basicamente por lá. Olha que interessante que você falou, né? Que você passou de estudante a desempregado, né? Eu recebi uma pessoa aqui muito legal, é meu colega lá na Barão, ele leciona lá, e ele é um professor de história. E ele foi daqueles que fez tudo seguido, né? Fez a graduação, mestrado, doutorado. Então ele nunca saiu da faculdade, né? Então quando ele terminou o doutorado, há cerca de uns 3 anos, ele falou assim: de uma hora para outra eu fui jogado no mercado, sem saber de nada, né? Porque a escola não nos prepara para o mercado, a grande verdade é essa, em todo sentido, não só nos cursos voltados a licenciaturas ou bacharelados, mas assim, eu vou dar o exemplo da administração. Uma crítica que a gente faz muito ao curso de administração é que ele está cada vez mais descolado da realidade do mercado de trabalho. Você ensina coisas que não se usam mais no mercado de trabalho e você tem coisas muito importantes do mercado que você não está ensinando, né? E, de certa forma, tem essa dificuldade, porque é uma transição meio dura, né, meio cruel. Você foi parar numa empresa, viu que não era aquilo, teve que fazer uma transição, você chegou, ficou lá, né, tendo que se desdobrar para arrumar algo. De certa forma, a escola é outro momento. Tem aquele momento da escolha,
e depois tem um momento do final, né? O que eu vou fazer ali naquele momento. E você sabe que conversando assim com o Theo, com a Alicia, com os amigos dele que vivem aqui em casa, e a gente conversa muito sobre isso, eu acho que esse negócio da escolha, o que é mais cruel é que muitas vezes ela vem com uma pressão, seja da família, que fala, você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina, você tem que fazer aquilo. Tem da escola, né? De certa forma a escola fala mais de uns temas. Outro dia desse eu estava conversando com o Lafayette lá, e a gente estava falando isso, né? Assim, você fala muito de humanas, de biológicas e de exatas, mas ninguém fala de artes, por exemplo, né? E tem aluno que tem toda uma tendência para aquilo. Como que é lidar com esse aluno de ensino médio que está nessa, como você disse, né, cheio de decisões para tomar? Como que é o cotidiano desses alunos? Eles te buscam para falar disso, para falar de carreira, para falar de escolha? Podem falar. A gente vai completando uma outra, né? A minha realidade ela é um pouco diferente da Dani, porque eu sou professor de pré-vestibular também, né? A Dani está no colégio. Então, com os alunos de pré-vestibular, eu percebo que existe um pouco mais essa dúvida, no sentido de eles já têm não sei se eu posso dizer que é uma pré-escolha, né? Mas eles já têm uma escolha daquele curso que eles querem fazer, eles têm muito a curiosidade de como que é uma universidade, como que funciona um centro acadêmico, a escolha de aulas, né, de créditos e também de festas. Né? Sim. Qual tem as festas mais legais? Quais são as festas mais legais? Agora, os alunos do colégio, eu percebo que eles ainda chegam muito orientados pela cabeça dos pais. Né? Eu quero ser médico. Por quê? Porque meu pai ou minha mãe é médica. Eu quero ser advogado. Por quê? Porque meu pai e minha mãe são advogados, são juízes. E eu percebo que ao longo dos 3 anos de ensino médio, muita coisa vai se abrindo. Né? Principalmente se o aluno está disposto a isso. Tá? Então, ele vai percebendo que talvez ele goste de história e ele não gosta de química. Ou ele gosta de matemática, mas ele não gosta de geografia. E, no meu caso, é um pouco mais raro. Tá? Poucos alunos vêm me perguntar alguma coisa assim. Eles já passaram por isso no terceiro, né? Um pouco dessa indecisão. Quando ele chega no pré-vestibular, ele já está ali um pouco mais, né? Um pouco mais, sim. Mas acho que até mesmo no primeiro, no segundo ano e tal, quando eu tenho alguns alunos, eu acho que eles têm um pouco mais de vergonha, vamos chegar assim, né? Eu não sei a experiência da Dani, acho que ela é um pouco diferente da minha. Mas... no meu caso, como eu sou bióloga, professora de biologia, eu sinto que muitos alunos, eles vêm falar comigo, muitas vezes porque eles têm uma vontade de ir para esse lado da área das biológicas. Muitos deles querem realmente fazer biologia ou alguma coisa nesse sentido, mas existe essa pressão que você comentou, que já que você vai para biológicas, faça medicina, né? Ou faça enfermagem, mas não vai fazer biologia. Então eu sinto que eles vêm me perguntar muitas vezes no sentido de ter um aval para fazer a biologia, sabe? De alguém que fez e o que acha, e eles querem ouvir minha opinião. Um pouco encantados também. Encantados com a biologia, e assim, eu lembro que eu fiz isso. Quando eu optei fazer biologia, antes de decidir, eu conversei com meu professor de biologia na escola. E eu lembro muito do que ele me disse, e eu tento trazer isso para os alunos também, que eu acho que a gente não pode romantizar, mas também a gente não pode estigmatizar também a profissão, né? Porque realmente você vai fazer biologia, e é o que a gente comentou, dentro da faculdade de biologia existem milhares de possibilidades, de caminhos para você seguir. Né? Não necessariamente você vai virar professor, mas essa pode ser uma opção. Né? Você pode ir para pesquisa, você pode ir para uma série de coisas. Exatamente. E eles vêm muito nesse sentido, assim, de entender como que é essa área, porque na sociedade já existe toda uma, né, uma barreira. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos principais dessa escolha. É assim, apesar de todas as mudanças que ocorreram no mercado de trabalho nos últimos anos, né, não existe mais essa coisa de que quem faz direito vai dar certo na vida e quem faz engenharia vai dar certo na vida. Ainda existe o pensamento. Existe o pensamento. Perfeito, é exatamente isso. E na cabeça, principalmente, e aí eu falo da minha geração, né, que somos os pais desses meninos, né? Nós fomos educados sempre por aquele caminho assim, que você tem que fazer direito ou medicina para virar doutor, né? Ou engenharias, que são as coisas assim. A minha história é um pouco diferente nesse sentido, mas assim,
existe essa pressão da família pelas profissões tradicionais, né? E existe também um encantamento, você usou a palavra que eu acho que é perfeito. No ano passado, no aniversário do Theo, estava cheio dos amigos dele aqui, eu estava conversando com eles falando assim, não, vou fazer história, eu vou fazer história. Eu falei, vocês não vão fazer história, é porque seu professor de história é legal e vocês tudo estão achando que vão fazer história. Porque o professor encanta, né? Tem um papel aí também. Mas eu acho que é uma coisa interessante que você falou, Rodolfo, que eu não tinha pensado nisso, mas é a verdade, né? Existe também uma curiosidade deles e uma falta de entendimento do que é a faculdade, né? O que você faz numa faculdade? Como que ela vai te preparar? Porque, teoricamente, os cursos de bacharelado e licenciatura são profissionalizantes, eles te dão uma profissão, né? Teoricamente é isso. Mas existe toda uma mítica assim, em volta do que é a faculdade, principalmente das federais, né? Do campus, daquela coisa assim, que eu acho que também tem uma falta de entendimento disso. Né? Eu acho que a gente não sei se a gente deixou claro para quem está ouvindo, né? Nós somos professores de escolas particulares. Tá? Então, a carreira toda minha da Dani é feita em escolas particulares, então quando a gente pensa no poder aquisitivo, a gente atende um público que ele está numa classe diferente do restante da população. Né? Então a gente está lidando com adolescentes que têm alguns objetivos de vida, alguns repertórios culturais, algumas bagagens de vivências que são diferentes da imensa maioria da população brasileira. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. E mais uma coisa que eu olho um pouco com preocupação quando você fala das universidades, eu percebo um crescente desinteresse. Não consigo te proporcionar, te falar em qual é a porcentagem disso, tá? Eu vejo um crescente desinteresse dos jovens em universidades públicas. Sim. Tá? Perfeito. E eu vejo isso como um problema. Concordo. E eu vou até além um pouco do que você está dizendo. Me preocupa um movimento que eu vejo nas redes sociais de dizer que diploma não é necessário, né? E que virou a modinha de se falar isso. A minha história é um pouco diferente da de vocês, porque assim, eu vim de uma família muito pobre que a gente não teve a oportunidade de estudar quando éramos jovens. Eu fui fazer faculdade mais tarde, quando eu pude pagar. E a educação, ela mudou completamente a minha vida, a vida dos meus irmãos, de todos nós. Né? Assim, o Theo, quando ele foi a primeira vez lá onde eu cresci, né, eu acho que caiu um pouco essa ficha dele, né, dos privilégios. Porque assim, foi a educação que tirou a gente daquela situação. A educação, para mim, é a única coisa que consegue, né, fazer você transformar socialmente. Agora, isso que você falou é perfeito, Rodolfo. Eu vou pegar um exemplo. O Theo e a Alissa, eles estão fazendo parte do Estudantes que Ensinam. E é lindo, é maravilhoso, eu acho muito legal, porque eles estão aprendendo a dar aula. O Theo está dando aula para professor, ensinando o pessoal a usar o sistema. Mas o que mais me encanta no projeto não é isso. Todas as vezes que eles chegam aqui, Alice e o Theo, eles vêm conversar comigo e falam: pai, os alunos são semi-analfabetos. Ninguém na família incentiva. O aluno está lá, mas. E também nem incentiva, às vezes não tem nem condições, né, de ajudar. Então não tem ajuda dentro de casa. Então, esse projeto está dando uma consciência social que é o que você falou. Esses alunos, eles vivem numa bolha completa. Né? Vamos pegar o CPP especificamente. Né? Está no estado mais rico do país, numa das regiões mais ricas do país, na região da cidade mais rica do país, num dos colégios mais elitizados da cidade. Então, não entende o que é o mundo, concorda? E eu acho que isso é importante na faculdade pública, porque eu também vejo isso que você falou. Há talvez pela qualidade dela vir também se deteriorando em alguns aspectos, né? Falta de verbas, uma série de coisas. Eu acho que há um desinteresse, sim, né? Nessa busca. Vocês dois têm que decidir o que vocês vão falar. Vocês falem aí. Que acho que você tem exemplos legais. Tipo, a Dani, ela, como ela trabalha com essa parte, não só dessa formação, dessa formação tradicional que a gente tem no curso de biologia, a Dani, ela trabalha também com partes
que hoje a gente chama de itinerários formativos, Sim, né? Mas sim. a Dani trabalha com isso há muito mais tempo. Antes de existir a ideia do novo ensino médio. Antes do nome. A Dani, ela orientava projetos de pesquisa, Sim. né, na escola. E ela tem alguns exemplos, por exemplo, do Heraldo. Dá alguns exemplos. Eu acho que assim, são casos de como que o acesso à universidade transformou a vida dos alunos. Transformou. O acesso à universidade e o acesso, né? O acesso a uma escola, né, que possibilitou oportunidades também. Eu acho que, primeiro isso que você falou, assim, da vivência desses alunos. A vivência é transformadora, né? Quando eles podem olhar para um mundo que é diferente, para pessoas que são diferentes, que têm realidades, isso transforma de diversas maneiras, assim, diversas camadas. Mas eu tenho essa possibilidade de ter trabalhos com alunos, assim, fiz trabalhos voluntários com alunos também, que foram muito transformadores, e tiveram alguns alunos meus que eram alunos bolsistas, né, numa outra escola, que fizeram projetos de iniciação científica comigo, e com mais uma colega também, uma amiga que a gente desenvolvia esses projetos. E um desses alunos, por exemplo, ele é filho, né, de um apicultor, de uma família bastante simples, assim. Ele era bolsista, tinha 100% de bolsa, 100% de bolsa. E ele começou a fazer um projeto de iniciação científica. Era um menino, assim, extremamente dedicado, um dos melhores alunos, acho que passou por ali. E aí esse projeto dele a gente conseguiu levar para a Unesp, claro, fazer uma parceria com a universidade. E ele desenvolveu um baita projeto, foi premiado em feiras de ciências e tudo. E hoje ele faz biologia. Sim, e assim, tá fazendo 2 iniciações científicas, sabe? E ele voou, ele vai voar, vai continuar voando, assim. E a importância da oportunidade, né, que esse menino pôde ter. E quantos, né? Você sabe que, assim, né, não puxando o saco, mas quando nós viemos aqui para Ribeirão, a gente mora aqui há poucos anos, como a gente mudava muito, né, o Theo, não sei se você já comentou, já morou no Brasil inteiro, né, e a gente sempre vai para os colégios tradicionais, né, sempre assim, qual é o que tem em todos os lugares, né, que a gente conhece que são os tradicionais. E nós tivemos uma experiência negativa aqui com um desses colégios tradicionais, exatamente por essa elitização que você falou, né, extremamente elitizado e fora da realidade. Uma das coisas que nos chamou a atenção no CPP quando a gente escolheu, né, é esse projeto de bolsas que tem lá, porque, por exemplo, o Theo ele acabou fazendo uma série de amizades com bolsistas que vivem uma realidade completamente diferente dos demais alunos, e isso traz uma riqueza. Eu me lembro que a primeira vez que ele chegou aqui com a turma lá, a turma dele, e ele virou para mim e falou assim, a gente está indo lá no Sesc, lá do centro, numa feira de vinil, e a gente vai voltar a pé. Eu falei, o que você está falando? São essas vivências que você está falando que são transformadoras, né? A educação é transformadora. E quando você falou esse negócio da universidade pública, isso eu converso às vezes com ele, com a Alice, né? Existem alunos fantásticos, eu faço doutorado lá na USP de São Paulo. Existem alunos fantásticos na USP e existem alunos ruins também. E existem alunos fantásticos nas particulares e existem alunos ruins também. O que faz é o aluno. A escola, lógico, é importante, mas o que faz é esse aluno aí que você acabou de comentar, né, que faz a diferença. Agora, uma coisa que para mim é muito rica nas universidades públicas, que é mais difícil ter nas particulares, é a vivência do campus. Né? Acho que a gente tem, a Dani vai até falar melhor do que eu, porque a gente teve uma vivência ali que a gente estudou na Unesp, né? A gente se conheceu, a Dani é de São Paulo, eu sou uma cidade pequena no interior, no Jimirim, e a gente se conheceu na faculdade. Né? E quando estava no finalzinho da faculdade, a gente teve uma greve grande, né? Tal. Eu acho que ela foi um ponto importante na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Porque ela mudou muita coisa, né? Porque ela mudou muita coisa. Eu lembro que eu queria me informar, faltava 6 meses, precisava me informar. E então, aí entra uma greve daquelas que para... Nossa, eu fiquei muito bravo. Cara, falta 6 meses, não é possível. Tal. E a Dani me ajudou muito a abrir os olhos, né? Para ver o que estava acontecendo, as demandas de outras pessoas, e aí... Na verdade, eu também estava abrindo os olhos, né, naquele momento, assim. Eu acho que o que você falou, assim, muito importante. A universidade pública, a faculdade, ela traz a nossa formação profissional, né?
E algumas eu acho que vão possibilitar, além da formação profissional, uma formação que vai envolver outras instâncias ali, Sim. né? E a pública, ela traz muito isso e trouxe para mim, assim, uma amplitude de olhar sobre as coisas e sobre o mundo, porque a gente convive ali com pessoas muito diversas, muito diferentes, de realidades diferentes, enfim, diferentes em todos os aspectos. E você tem que encarar aquilo. Sim. Você tem que olhar para aquelas diferenças, porque você está ali naquele ambiente. E a greve foi um momento muito marcante assim, para nós, porque ela obrigou a gente a olhar pro lado. Pro lado. Uhum. E assim, poxa, tá, eu quero me formar, eu quero ter aula, mas a pessoa tá pedindo, tem uma demanda ali que é necessária, que é direito, sabe? E aí você começa a entender que você tá numa sociedade. Sim. E que você não tá sozinho e que as pessoas também não estão sozinhas. Né? E isso é muito útil até, se você quiser pensar, para o mercado de trabalho. Sim, né? Porque acho que os aprendizados que a gente teve nessa greve, eu acabo usando até hoje. Eu acho que esse é um ponto importante, doutor. As escolas, em geral, eu estou falando, o meu mundo é o mundo da administração, deveria ser uma escola que ensinasse as competências do mercado de trabalho, e eu falo, não ensina. Porque no mercado de trabalho, o que você vai ter? Gente diferente, convivendo 10 horas por dia, com histórias diferentes, momentos de vida diferentes, crenças diferentes, e não se ensina isso na escola. Né? Não se ensina, principalmente nas elitizadas. Né? Porque, assim, e isso é uma coisa que me preocupa até em um ponto mais amplo. Se você analisa assim, demograficamente o que está acontecendo com o país, que já aconteceu essa inversão da pirâmide etária em outros países, mas no Brasil ela tem um agravante. Se a gente pega classes A e B econômicas, né, e principalmente sul-sudeste, você vai ter casais tendo um filho ou não tendo filho nenhum, que a maioria, muita gente hoje já decide não ter filhos. Do outro lado, quando você pega classes C, D e E, principalmente D e E, você já diminuiu a natalidade por mulher, mas ainda tem ali 3, 4. Né? Então, de um lado, você está concentrando riqueza, ou seja, 2 trabalham e estão criando um patrimônio que vai ser de um só. Né? E esse jovem tem todas as oportunidades do mundo, ele faz inglês, ele tem computador em casa, ele tem videogame, ele vai para uma escola boa, tá? E do outro lado você tem uma população cada vez maior, né? Dividindo a pobreza, vamos dizer assim, porque é o que o Theo traz e a Alissa trazem quando eles vêm aqui. Poxa, não tem estrutura, né, para essa educação, não tem recurso, não tem apoio familiar, não tem recursos também da família para ajudar nisso. Quando você joga isso 10 anos para frente, 20 anos para frente, você tem uma divisão, né, você tem uma sociedade ainda mais dividida, né, que é uma coisa que a gente vem observando muito. Eu quero pegar e vou te dar um exemplo real que a gente viveu e que sempre que eu tenho oportunidade eu uso em sala de aula, e isso tem muito a ver com aquela outra coisa que a gente faz, que você comentou no começo do episódio, né? Aí, pode contar um pouco o que vocês fazem. Porque bom, a Dani e eu, nós temos um perfil de viagem, né? É um perfil de viagem no Instagram que chama-se Nossas Rotas, no qual a gente basicamente compartilha as nossas experiências de viagem pelo Brasil, quando dá, pelo mundo. Eu acho que assim, hoje nós somos criadores de conteúdo, mas antes de qualquer coisa, nós somos viajantes. Né? Nós somos viajantes. Bom, mas depois a gente fala um pouquinho mais do nosso perfil, né? Até convidar os que tá assistindo para quero que a Dani também fale da outra atuação que ela tem. E uma das últimas grandes viagens que a gente fez, a gente foi de carro até o Piauí. Né, um estilo de viagem que a gente gosta bastante de fazer de carro. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o que você vai fazer no Piauí? Né? Parece ser um destino turístico. E no Piauí tem a Serra da Capivara. Sim. E a Serra da Capivara, ela é um dos principais parques arqueológicos do mundo. Né? Tem pinturas rupestres, é o maior a céu aberto. Né? Mas do lado da Serra da Capivara tem um lugar chamado Serra das Confusões. E na Serra das Confusões tem uma cidade ali que, nossa, agora me fugiu o nome da cidade. Depois até o final do episódio eu tento lembrar e falar.
E quando a gente foi para a Serra da Capivara, eu estava falando com o guia, né, tentando contratar o guia, eu falei, olha, eu quero ir para essa cidade. Guariba. Não sei se é Guariba. Acho que é Guariba. Depois a gente procura. E aí o cara falou, nossa, mas O que vocês vão fazer lá? vocês querem fazer lá? Eu falei, cara, Guaribas, acho que é Guaribas, se não for a gente corrige, foi o plano piloto do Fome Zero. Era a cidade que tinha o pior IDH do Brasil. E o plano piloto do Fome Zero foi Guaribas, né? Guaribas no Piauí. O pior. E o cara, eu quero conhecer isso aí. Eu Quero ver o que é isso. E aí o guia, nosso Val, excelente guia, não lembro o nome dele porque ele foi muito bom mesmo, levou a gente até Guaribas. Fala a gente que tava dando eu e meus pais de carro. E no caminho ele foi contando que quando ele era jovem, a gente saiu de São Raimundo Nonato, até Guaribas, porque a mãe dele não deixava ele ir para Guaribas. E se ele fosse para Guaribas, ele não podia comer porco. Por quê? Porque a incidência de era uma das maiores do Brasil. Então a mãe dele era enfermeira, ela sabia disso. Porque ele não entendia. Ele foi contando que a mãe dele não deixava ir. Bom, chegamos em Guariba, tá lá, ficamos lá, conhecendo o lugar onde tem o projeto piloto do Fome Zero. Quando o Fome Zero foi lançado, eu não lembro qual era o ministro que estava lá. A escola municipal ela fez um projeto no qual as crianças tinham que fazer desenhos, as coisas que a escola faz para receber personalidades e tal. E a história que foi contada pra gente é que teve um desenho que chamou a atenção do ministro de Estado, desculpa, não lembro o nome, no qual o menino ele tinha desenhado ele tomando banho e a água estava pintada em vermelho. E aí o ministro questionou, mas por que você pintou a água de vermelho? E a resposta foi, porque a água é vermelha. Pô, por que a água é vermelha? Assim, porque a única água que esse menino conhecia era barro. Era água que ele tirava do barro. E eu conto isso para os alunos. Né? Eu conto essa história, mostro as fotos, né? Aí você percebe que tem muitos alunos que é uma vida completamente diferente. Completamente. Não tem noção. Você sabe que esse negócio da viagem, e daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, nós temos um hábito aqui, uma tradição, né, que nós temos aqui, que é o seguinte, pelo menos uma vez por mês a gente viaja. E a gente viaja de carro, porque o Theo gosta da viagem de carro, ele gosta do carro. Ele gosta mais da viagem, ele gosta mais da viagem no carro do que de onde a gente vai. Né? E a gente acaba ficando aqui assim num raio assim, de 300 quilômetros, 400 quilômetros aqui, e a gente nunca pega as estradas grandes, a gente sempre pega as estradinhas. Né? Mesmo quando a gente vai a Belo Horizonte, que eu sou de lá, a gente vai pelas estradinhas. A menor estradinha que tiver, a gente vai. A gente brinca que se não tiver um trecho de terra na estrada, não foi uma viagem nossa. E nós temos um hábito que é engraçado, que é o seguinte, a gente vai parando nas cidades, né? A gente vai parando. Aquelas cidades que você passa e fala, gente, o que é isso aqui? O que as pessoas fazem nesse lugar aqui? E é fantástico você conhecer esses lugares, né? Porque você fala assim, gente, a gente tem uma visão de mundo tão assim, no nosso umbigo, né? A gente acha que o mundo inteiro é isso aqui, né? E nós tivemos uma experiência fantástica nesse sentido. A gente morou em Caxias do Sul, que é uma cidade extremamente industrializada, uma cidade mais ou menos do tamanho de Ribeirão, uma cidade rica, está ali perto de Gramado, perto de Bento. E de lá nós mudamos para Belém. Nós mudamos de Caxias do Sul para Belém. Eu falo de tem uns 6 meses assim, que o Theo falava tchê e égua na mesma frase, sabe? E isso deu para a gente, principalmente para o Theo, uma vivência disso que você acabou de dizer, né? Que o Brasil é um mundo de culturas completamente diferentes, de linguagens completamente diferentes, de experiências de vida, e que às vezes a gente fica muito no mesmo lugar a vida inteira, a gente não tem essas experiências, né? Eu acho que assim, quando a gente fala do ato de educar, assim, né, é o que eu estava comentando agora há pouco. A questão da experiência, da vivência, eu acho que ela é fundamental, assim, para qualquer pessoa em qualquer idade. Mas eu acho que assim, se a gente pode possibilitar para esses adolescentes, na idade que eles estão, nessa formação, nessa fase que eles estão vendo o conteúdo latente ali na escola, Sim. E eles podem se deparar com isso na face, né, no cara a cara ali, e ver o que eles aprendem na escola,
e ver realidades diferentes. E aí, a hora que o Rodolfo vai falar na aula de geografia sobre a desigualdade social do país, Sim. ele passou por uma experiência dessa, Ele viu. é uma outra forma de aprendizado. Né? Por isso que eu falo que essa história do estudantes que ensinam está sendo maravilhosa nesse sentido, né? Porque uma coisa é você falar, olha, existem diferenças sociais no país, tal coisa. E outra coisa, né? Você estava comentando, Rodolfo, do negócio da cidade, né, de Guaribas, e não entrando em política aqui, que não abordo a questão política nunca, mas eu tenho a seguinte experiência. Eu sempre viajei muito pelo Brasil a trabalho e eu comecei essas viagens lá na década de 90. Eu trabalhava na Ambev, na época, na Brahma, nem na Ambev. Eu fazia muitas viagens para o interior, porque quem conhece as capitais não conhece o Brasil, né? E principalmente quando você vai para o Nordeste, se você for ficar no litoral, você não conhece o que é para dentro. E eu já vi coisas no sul da Bahia, no interior de alguns estados do Nordeste, naquela época, que eram chocantes, né? Chocantes em todos os sentidos, assim, da fome mesmo, da fome. Coisas do tipo do pai oferecer a filha, né? Para quem estava de fora. E o Bolsa, né, a família nesse sentido, ele trouxe uma dignidade para esses lugares que não existia, porque pelo menos você comia, né? Você passou a comer, que já é uma dignidade, é um mínimo do mínimo, né? Não vou ter que ter água vermelha, né? Vai ser água limpa. A gente também, a maior parte das nossas viagens, elas são de carro, porque a gente gosta, óbvio, de ter aquela paisagem que a gente vai buscar, mas a gente gosta da vivência, né? Do caminho, do percurso. Eu brinco que a viagem começa a hora que eu coloco a mala no carro, né? E a gente teve também umas experiências no sertão, assim, de o cara chegar pra gente falando assim, orgulhoso, que o poste de luz está na frente da luz. Lembra o Harry? Ele chegou assim, tá vendo esse poste de luz aqui? Demorou 20 anos pra ele ficar aí. Para nós é uma coisa tão, né? Tão fora da realidade, né? O meu pai morou no sítio. O meu pai, a infância dele foi no sítio. E eu lembro que nas conversas ele fala: a geladeira chegou na minha casa em 1972. A viagem que a gente fez era 2018, 2019. A geladeira chegou na casa do cara em 2018. A gente não tem noção de como é uma realidade. Não tinha. A gente passou por. A gente comeu uma galinha. Eu fui em uma cidade, quando a gente estava em Belém, chamada Afuá. Não sei se vocês já ouviram falar de Afuá. Ela fica próximo de Belém. Ela é uma cidade toda sobre palafitas. Ela não tem nenhum carro. Eu fui lá por causa disso, né? Ela não tem um carro, ela só tem bicicletas, porque ela é toda sobre palafitas. Aí você fala, gente do céu, então assim, não tem água encanada, a água é a do rio, né? Não tem esgoto, não tem nada, né? Tudo vem do rio, né? E são realidades, são populações que vivem lá, que têm uma cultura, né? E que são culturas muito diferentes. A gente tem essa tendência a julgar a cultura dos outros também, como se a nossa fosse a certa e a dos outros ruim, né? E isso é muito longe da realidade, né? Deixa eu aproveitar que vocês falaram, então fala um pouco aí do que é o perfil de vocês de viagem, né? O Nossas Rotas, ele surgiu... Eu tô ligando e desligando lá porque eu tô, de vez em quando, fico com frio. Não, tá perfeito, eu também tô. Eu também tava agora porque tava meio tremendo. Nossa, será que eu tô nervosa? Eu tô ligando e desligando. Bom, quando eu falei de Guariba, uma história que eu tô tremendo, mas é uma história que me emociona. Uma coisa que tem umas coisas que são bem emocionantes, né, cara? É verdade. Tem outra história lá também da galinhada. Conte a história da galinhada. Eu gosto de caos, eu sou mineiro. Mineiro gosta de caos. É marcante também. Mas, assim, o Nossas Rotas, ele começa bem despretensiosamente, né? A gente sempre gostou muito de viajar. Esse tipo de viagem, justamente, viagens que a gente faz de carro. Então, uma das primeiras viagens que eu fiz, na verdade, com os pais do Rodolfo, a gente foi até o Atacama, de carro. E foi uma viagem longa. Nossa, foram vários dias. A gente passou por muitos lugares. Foi uma viagem incrível. E as pessoas sempre perguntaram muito, nossos amigos, assim, né? Mas qual que foi o roteiro? Mas como é que vocês fizeram? Mas vocês não têm medo? As pessoas acham que é meio impossível, né? Sair de carro. Sim. Para algumas pessoas é inimaginável, assim, né?
E aí a gente, depois de algumas viagens, a gente foi pra Bahia também de carro, né, pra Chapada Diamantina. E aí depois de algumas viagens a gente falou, pô, vamos fazer um perfil, vamos criar. E aí a gente, é bom que já fica registrado lá o que a gente fez, até pra gente lembrar, né, porque a gente gosta de ter esses registros. E as pessoas podem depois acessar e ver como é que a gente fez e tal. E aí isso foi tomando forma, assim, a gente foi compartilhando e de repente eu senti uma vontade de profissionalizar um pouco mais, de aprender edição de vídeo, de entender um pouquinho de marketing digital. E fui estudando e veio a pandemia. Sim. Então a pandemia foi um momento assim que a gente não tinha viagem para fazer, não tinha como, né? De criar o perfil. Mas tinha muito curso online, né, disponível. Então eu falei, pô, vou fazer uns cursos aqui, vou aprender um pouquinho disso. E aí comecei a fazer e gostei muito e gosto muito, assim, e foi uma descoberta de uma profissão que eu nunca me imaginei, né, de um lugar que eu nunca imaginei. Gostaria de dedicar mais até, mas assim, é muito complexo a gente ter, né, duas profissões, sendo que uma delas é professor e exige bastante. Exige a gente estar fisicamente. Aliás, o pessoal fala, vocês tá de férias? Eu falo, não, estou montando material. Exatamente. E a gente tem esse cuidado também, né, que a gente percebeu que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, porque as nossas férias são as nossas férias. E a gente está viajando. E de repente a gente estava trabalhando nas nossas férias para produzir o conteúdo da viagem. Então a gente falou, a gente precisa pisar um pouquinho no freio, porque senão tudo vai virar trabalho. Eu tô com essa experiência aqui, né? Porque assim, o podcast nasceu, como eu disse, né, para conversar sobre carreira, para trazer o Theo para falar, tem coisa, mas eu não aguento, né? Tudo que eu pego eu quero fazer bem feito, né? E eu comecei, a primeira entrevista foi ali do Renato, 14/1. Nós estamos em julho, agora já tem 60 episódios, né? Uma coisa de louco. Dá mais de um por semana. Dá mais de um por semana. E tem hora que eu tenho. Agora, essa semana, que eu estou gravando uns à noite, a minha esposa falou: para, né? Porque senão você só trabalha, né? No começo foi até um pouco difícil da gente entender, né? Porque, além disso, nós éramos companheiros de trabalho, formal, vamos dizer assim, na escola, sócios no nosso perfil, nossas horas. E o marido a pior coisa que tem é ser sócio, marido e mulher. Já tive essa experiência com a minha esposa. Não é bom. E na pandemia. 24 horas juntos, assim. Então a gente demorou para achar o formato que a gente tem hoje, que é um formato que satisfaz a gente. Mas... e eu acho que a produção de conteúdo, né, assim, ela tomou um espaço, né, que é cada vez mais importante, né, assim, alguns anos, se a gente falasse que a sua profissão é produzir conteúdo, a gente ia falar, não, né, eu produzo conteúdo para EAD desde 2007, nunca me falei que eu sou produtor de conteúdo, né, e de uma hora para outra isso foi se transformando cada vez mais, né, acho que as pessoas buscam muito hoje a questão da experiência, isso é uma coisa que a gente discute muito em marketing, né, não é só o produto, é a experiência em si. Então, a produção de conteúdo, ela virou uma profissão, né? Ela virou algo e tem que ser profissionalizada, é o que você falou, né? Tem que ter uma boa edição de vídeo, tem que ter, né? Dependendo se você realmente quer investir naquilo como uma profissão, tem que ser bem feito, né? Sim. E eu acho que, assim, eu não entendia muito bem quando a gente começou. Mas é uma profissão, mas como que você ganha dinheiro com isso? Porque a forma de monetizar. Eu só queria postar umas dicas de viagem, de repente, tem que pensar em monetização e tal. E aí você vai entendendo, né, que há toda uma maneira de fazer. E é engraçado de ver como a sociedade vai se transformando. E como muitas pessoas hoje têm outra profissão e acabam também tendo que virarem produtores de conteúdo para divulgar a própria profissão, assim, né? Você vê isso hoje, por exemplo, restaurantes, você vê lojas, o pessoal tem que produzir conteúdo, senão não consegue. Nutricionistas. E é interessante, assim, como alguns anos, eu sempre dei aula de oratória, e alguns anos você falar para a pessoa gravar um vídeo era uma dificuldade, né? As pessoas não falavam. Eu tive a experiência de começar a gravar em 2007, muitos professores naquela época falaram, não, eu não quero gravar em vídeo, quero ficar... E hoje é quase que uma competência né, obrigatória, você tem que saber fazer isso. E é interessante, já que você falou disso, né, assim, eu vejo que quando você olha, eu nunca pensei em monetizar aqui ainda, mas
Quando você olha para os perfis que crescem, monetizam bem e tudo mais, são exatamente esses de experiências. O pessoal de restaurante, que visita restaurante, o pessoal de viagem. Esses é porque você está vendendo uma experiência, né? Bom, é que assim, a gente tem um problema que é o problema de. Falo problema, mas não sei se essa é a palavra, né? Que a gente compartilha duas profissões. Então, a gente não tem o tempo necessário que deveria para você investir para o nosso perfil crescer, né? A ponto de atingir cifras assim, A gente conhece pessoas que realmente largaram outras profissões para viver. É um momento de construção, né? Mas o que eu queria dizer é que tudo que a gente faz ali, a gente faz com carinho, com uma dedicação, para tentar mostrar para o nosso seguidor a nossa experiência real. Sim. Né? Porque a gente também não tenta fantasiar nada, né? Que é outra coisa importante, né? Eu acho que a questão do influenciador, que ela fez muito sentido para o marketing durante um tempo e agora não está fazendo tanto sentido mais, é que o influenciador ele trazia uma credibilidade porque aquilo era real. E depois ele deixou de ser real, passou a ser encenado e deixou de trazer credibilidade, né? E esse ponto é importante mesmo, ter esse limite, né, do que é real, o que efetivamente vocês estão curtindo, né, e aquilo que passou a ser profissão. E aí, cara, eu queria aproveitar isso que você estava falando aqui e trazer para uma coisa lá que a gente estava começando no início, para falar de carreira. Você falou, né, de como você ainda percebe que existe essa cobrança da família. Isso eu acompanhei muito no ano passado, alguns amigos, casais de amigos que têm filhos no momento da escolha, e é uma pressão absurda sobre os meninos, assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer esse curso. Uma outra pessoa, né, que tem todo esse viés de arte e que está sendo levada a fazer um curso de exatas, porque é uma pressão da família. E eu sempre falo isso que você acabou de dizer. Eu falo assim, cara, tudo que você fizer bem feito, com coração, tudo que você fizer que você gosta de fazer, você vai fazer bem feito. E tudo que você faz bem feito, uma hora vai ser reconhecido. Pode não ser no primeiro momento, pode demorar mais, pode não te trazer aquele ganho financeiro, porque a gente também só se mede muito pelo ganho financeiro, aquele ganho financeiro que você queria, mas você vai construir, né, uma carreira, você vai construir um caminho. Eu gosto muito do exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo que ele é geólogo. E aí eu me lembro que quando ele escolheu geologia, né, existia toda uma assim, geologia, vai morrer de fome, vai virar garimpeiro. E cara, hoje ele é professor da Federal lá de Minas Gerais, da UFMG. Ele viaja. Ontem ele estava na Lituânia. Ele conhece o mundo inteiro, está sempre viajando, fazendo palestras, fazendo pesquisas. Ele vai muito para a África, porque a pesquisa geológica dele tem a ver com a África. Ele está sempre viajando e ele tem uma vida excepcional. Pode ser que não seja o cara que ganha mais dinheiro no mundo, mas as experiências são fantásticas. E eu sempre falo isso, assim, qualquer coisa que você escolha, pode ser a história, pode ser a biologia, pode ser a geografia, pode ser a medicina, pode ser o jornalismo, qualquer coisa, desde que seja algo que você goste de fazer, né? Que você faça com amor. E é por isso que às vezes a pessoa muda de profissão, né? Porque ela começa a fazer algo paralelo que ela ama. Eu acho que assim, tem uma coisa que eu penso muito e isso me moveu muito a vida toda. Às vezes me atrapalhou, mas muitas vezes me ajudou. Assim. Eu acho que tem o propósito da profissão e tem o propósito da pessoa. E às vezes eles não batem. Então, a medicina, poxa, tem uma profissão que mais tem propósito do que a medicina. A medicina tem muito propósito, mas às vezes não é o propósito daquela pessoa. E ela foi totalmente influenciada, levada para aquele caminho, e talvez ela nunca se encontre ali. Claro, há casos e casos, né? E também... mas existe muito, eu concordo muito com você, porque você vê pessoas bem-sucedidas profissionalmente, estão ganhando dinheiro, mas estão infelizes. São infelizes, ou são, né, pessoas que, a hora que você vai passar por um médico que não, né, de repente a pessoa não tem o mínimo tato para tratar um paciente. Isso em diversas profissões, né? Dei o exemplo da medicina, mas professor também. Sim. Né? Um professor infeliz. Sim. Também, já aconteceu também de você estar insatisfeito com alguma coisa naquela instituição, naquele momento, e que não faz sentido, né? É que, assim, acho que a grande dificuldade do professor de estar desmotivado é porque todos os dias está na frente de um tanto de gente, né? Então, é uma profissão muito
apaixonante. A minha história com a educação é bem diferente da de vocês. Eu construí toda uma história executiva primeiro, entrei na Brahma, lá como repositor de supermercado, e construí toda uma carreira na Ambev. E quando eu estava no auge dessa carreira, ganhando muito dinheiro, eu estava doente, estava estressado, fui para no hospital. Meu primeiro casamento já tinha acabado por causa da empresa, e uma vez eu fiz um retiro espiritual, fui no final de semana para um templo budista e voltei de lá falando assim, vou dar aula. Caraca. Porque eu falei assim, cara, eu estou insatisfeito pra caramba com tudo isso que está acontecendo, não é o que eu queria para minha vida, a vida me levou para esse caminho, porque as coisas foram acontecendo, mas não é onde que eu quero estar, não é isso que eu quero, não é esse caminho. E eu olhei ali naquele momento e falei assim, o que eu gosto de fazer? E eu cheguei à conclusão que eu gostava de treinar as pessoas, né? De treinar a minha equipe. Eu tinha uma equipe muito grande na época, eu falei, eu gosto de treinar a equipe, vou dar aula. Mas não foi de um dia para o outro, né? Fui fazer o mestrado, levei quase 5 anos para fazer essa transição. Mas eu acredito muito nisso que você falou, Dani, assim, que às vezes a pessoa ela vai por um caminho, e por isso que eu falei que eu gosto de falar com essa pessoa do meio da carreira, que ela vai por um caminho que é o que acontece, né? Eu comecei a dar aula, eu comecei a trabalhar na empresa tal, eu fiz medicina, eu comecei... É o que eu falei, grande parte das pessoas que vieram aqui começaram uma carreira e depois mudaram para outro caminho, né? Porque a gente é muito novo para escolher um caminho com 17 anos, né? E é o que eu sempre falo, não tem problema, erra, vai lá, faz o curso, depois não trabalha com isso não, faz o outro, começa tudo outra vez, né? Vai de novo. Bom, eu não sei quantos anos você tinha quando você decidiu mudar de carreira, né? Tinha 30 e fui mudar com uns 34. Mais ou menos mais ou menos a idade que a gente tem hoje, né? 35, também. Mas acho que às vezes a gente tem um pouco desse medo. Fizemos a escolha certa, somos felizes, porque a gente somos felizes, tá? Sim. Mas eu tô querendo dizer que é uma conversa que existe em casa. Sim. Né? Uma troca que existe em casa. A gente deve investir mais nisso, investir no sentido de investir tempo, dedicação. Sim, né? Perfeito. E às vezes parece que existe também uma pressão de que com 35 anos você tá velho, já não dá pra mudar mais. Se é isso que você escolheu, isso, exatamente. Eu li uma reportagem muito interessante que falava sobre a nossa geração, né? Sim. Que a nossa geração, ela vem de uma geração de pais que, assim, aprenderam que tinham que ter uma profissão, que tinham que trabalhar naquilo a vida toda e tal. Tem que aguentar qualquer coisa que a empresa fale, você tem que trabalhar numa empresa só a vida inteira. A vida inteira, para você ter uma condição ali, né, se manter. Você vai se aposentar, ganhar uma caneta. Exato, e a gente vem, como, né, toda geração, as alternâncias de geração, a gente vem numa outra pegada, que eu vou trabalhar pelo propósito, eu vou trabalhar com o que eu acredito, e de repente a nossa geração foi assim, atropelada pelas mudanças tecnológicas, sim. E de repente a gente se viu assim, poxa, a gente estava fazendo tudo certinho, mas agora a gente tem que se adaptar tudo outra vez, porque mudou tudo. Imagina como eu me sinto, então. E assim, eu acho que, não romantizando, claro, não... Eu acho que existem pessoas que vão seguir uma profissão que talvez não esperavam, vão ser muito bem-sucedidas, outras que não, que vão achar outro caminho, e a gente está a vida toda tentando achar os melhores caminhos e mudando, porque nós mudamos ao longo da vida. Sim, né? Esse que é o ponto para mim. A gente muda ao longo da vida. Eu acho assim, esse assunto das gerações, ele passa muito aqui, muito, porque quando eu recebo pessoas mais velhas aqui, principalmente que estão na direção das empresas, tem sempre aquela, essa molecada não quer trabalhar. Eu ouço isso na sala de professores todos os dias na faculdade. Os alunos não querem nada. E, do outro lado, quando eu recebo pessoas mais novas, né, e eu converso com os meus alunos, tá assim, esse povo velho não quer aprender nada, né, não entendeu que o mundo mudou e tudo isso. Então, eu acredito muito, lógico, né, é o que você falou, é perfeito. Eu ouvi a vida inteira dos meus pais assim, você tem que arrumar um emprego, não suja a sua carteira, não muda de trabalho. A sua geração veio, né, com uma outra pegada bem diferente nesse sentido, mas tem um negócio que para mim é mais importante que a geração, que chama ciclo de vida. Quando você tem 18, 19, 20, não tem um passarinho para dar água, não tem nada, tudo faz, cara. Você pode mudar tudo que você quiser, fazer o que você quiser. Agora, à medida que a vida vai andando, algumas coisas vão acontecendo, você muda. Seus desejos mudam, a sua cabeça muda,
para aqueles casais que decidem ter filhos, o filho nasce, as necessidades mudam, né? Então, o ciclo de vida, às vezes, é mais importante que a idade. Eu conheço pessoas de 20 anos de idade que são velhos e conheço pessoas de 60 anos de idade que são jovens, né? E isso que você falou é perfeito, assim, a gente muda e os nossos desejos mudam também. Uma coisa que isso que você falou, estou com 35 anos e estou velho, né? Essa semana eu entrevistei 2 pessoas aqui sobre um conceito chamado etarismo, né? Que o mercado de trabalho tem um preconceito com quem acima de 50 anos, dizendo que essa pessoa está velha. E a grande verdade é que sempre, qualquer que seja a sua idade, vai ter alguém criticando a sua idade, criticando a sua geração, criticando a sua forma de pensar. Ou né? você é muito novo, ou você é muito novo, ou você é muito velho, sempre vai ter alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que olhar, pelo menos é o que eu sempre procurei fazer na minha vida, é assim, enquanto eu estou aqui, eu vou fazer o melhor possível naquilo que eu estou fazendo. Mas não quer dizer que amanhã eu quero fazer isso. Né? Eu comecei uma profissão, mudei para ser só professor, aí o Theo nasceu, aí o dinheiro começou a ficar curto, eu voltei para a consultoria, fui para o treinamento, agora que o Theo está ficando mais velho, eu falo, daqui a 2 anos eu vou te dar um pé na bunda, você vai embora. E a gente já começa a pensar em outras coisas, mas você tem que aproveitar aquele momento, né? Qual é o momento que você está hoje? O que você quer fazer com este momento aqui? Porque se você ficar preso, vai ser com 30, vai ser com 40, vai ser com 50, você vai ficar preso em qualquer momento. Eu costumo dizer que isso é uma gaiola de ouro. Às vezes, quando você está muito bem sucedido, é o pior. Porque você fala, eu não posso arriscar. Né? É o que você falou, assim, será que eu arrisco? Né? Em que eu vou colocar meu esforço? A gente teve até essa semana uma conversa a respeito disso, né? A Dani e eu, a gente tem um hábito que é fazer os nossos planos, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa de planos. Tá? Então a gente gosta de colocar no papel. A gente não, a Dani gosta muito. Tem que ter uma pessoa organizada nessa vida. Né? E eu gosto também. E aí ela me chama lá, a maior parte das vezes eu não quero ir. Mas depois começa a engata. Mas eu entendo a importância, a hora que começa engata, né? Então a gente tem esse hábito de colocar as coisas no papel, pensar um pouquinho onde a gente. Desculpa, eu me confundi, mas o que eu queria falar é o seguinte. E essa vez que a gente fez aqui, foi interessante porque a gente pediu pro ChatGPT orientação de como fazer, né? Porque a gente tava falando dessas cuidado com o que você pergunta, você deprime às vezes. A gente tava começando com um plano do zero, assim. A gente começa, né? Como que a gente começa isso? E aí, óbvio que a gente tomou os cuidados e tal, né? Mas ele deu um norte pra gente, a gente, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui serve, isso aqui não serve, a gente começou a fazer. E a gente teve muito essa conversa, né? De tipo, será que se a gente for mudar de profissão, deixamos o momento passar? Né? Porque, além de tudo isso que a gente comentou, de ciclo de vida, nós não temos filhos e tal, existe uma medida de sucesso, que é a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Né? Que não deveria ser, mas é. Mas é mais validado, eu acho. Você é um professor de sucesso se você dá aula em 3, 4 escolas. Tem o carro X ou seu salário. E isso serve para qualquer outras profissões. No nosso caso, influenciadores, né? Nosso perfil de viagem. Você é um influenciador digital de sucesso, você tem mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. Né? E a gente acaba deixando de ver que existem outras medidas de sucesso. Sim. Óbvio que o dinheiro é muito importante, você falou que precisa colocar. Sim. Né, tal. E óbvio que a nossa realidade, o fato de a gente não ter filhos e tal, faz com que as nossas preocupações sejam diferentes de vida. Né? Mas. Sim, os 2 mestres na área que a gente com uma profissão bem estabelecida. Né? Então, era isso, né? Tipo, eu acho que esse peso dessa medida de sucesso, ela... Deixa eu contar uma história, então, já que vocês estavam nessa decisão. Eu falei para vocês, né, que teve 2 grandes momentos de mudança na minha vida no caminho profissional, que foram mudanças pessoais, mas que impactaram o caminho profissional. O primeiro foi esse, aos 30 anos, que eu vinha, né, de
12 anos de profissão e aqui de Ambev, né? Aquela correria louca e crescendo e ganhando dinheiro e o dinheiro é a medida e tudo mais. E do outro lado tudo estava desmoronando, né? A saúde estava desmoronando, os relacionamentos estavam desmoronando e eu parei e tomei essa decisão, levou um tempo, fiz todo o processo de mudança e comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, a gente levou, eu e minha esposa, levamos alguns anos para ter hotel, e foi uma escolha nossa, ela me apoiou muito, a gente fez junto essa escolha, nós vamos diminuir o nosso nível de vida, vamos vender um carro, vamos ter um carro mais simples, vamos para uma casa mais simples, vamos não sei o quê, e fizemos essa decisão e foi muito importante. Depois o hotel nasceu, né, o dinheiro precisava entrar, eu comecei a fazer consultoria, daí comecei a fazer treinamento, eu coloco muito esforço em tudo que eu faço, comecei a dar treinamento para mais empresas, para outras empresas. Um dia, a minha esposa, o meu hotel estava com 6 anos, eu saía domingo ou segunda-feira de casa, isso foi no ano de 2014. Em 2014 eu fiz 110 viagens ao trabalho, em 2014. Eu saía segunda-feira de manhã ou domingo à noite para ir para o aeroporto e voltava sexta-feira. Um dia minha esposa virou para mim e falou: aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho marido, porque você está a semana inteira fora. O Theo não tem pai, porque tudo que é na escola eu que tenho que resolver, ele não tem a figura paterna aqui. Quando chega no final de semana, eu estou extremamente cansada de ter ficado a semana inteira resolvendo tudo, eu quero descansar. Você está cansado da viagem. Você é só o cara legal, né, do final de semana, né, não está dando certo. E foi essa, eu vou te dizer que essa escolha foi mais difícil. Por que ela foi mais difícil? Porque eu tinha alcançado um sonho de infância, né? Eu dava palestras pelo Brasil, eu dava treinamento para as grandes empresas, e a gente ganhava um dinheiro do caramba. Né? E viajava de avião, e não sei o quê. E nós tivemos uma conversa muito pesada, muito difícil, muito complexa nessa época, porque eu relutei muito, passei meses relutando, mas eu lutei por isso, é o sonho da minha vida, é o que eu quero, é uma vida glamurosa, né? E quando nós fomos para Caxias do Sul, foi essa a escolha. Né? Assim, eu cheguei para uma das empresas que eu dava treinamento e falei assim: olha, eu vou parar de dar treinamento, quero dar consultoria, você tem aí alguma oportunidade? O cara falou: olha, nós queremos desenvolver um projeto, é Ipiranga, até hoje eu faço trabalho sobre Ipiranga, queremos desenvolver um projeto em uma operação que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Você topa? E eu falei: topo, vamos embora. E nós fomos para Caxias e para nós foi um reaprendizado viver junto, porque a gente não estava acostumado mais a viver junto. Minha esposa fala que, nossa, no começo não te aguentava, você todo dia almoçando em casa, não estava aguentando, não estava acostumado com isso mais não. Mas foi um reaprendizado. E esse hábito que a gente tem de fazer as viagens veio daí, porque a gente estava em Caxias, era 60 km de Gramado, a gente ia tomar café da manhã em Gramado no final de semana, ia para Bento, ia para Porto Alegre, tem coisa, e criamos esse hábito aí das viagens. E foi exatamente essa questão, né? Assim, a medida que a gente estava era a medida financeira. Era o carro do ano, era, né, passeios. O Theo tinha um quarto de brinquedo que, pra você ter uma ideia, quando nós vendemos uma coleção de Hot Wheels dele, acho que deu para comprar um carro. Carro de verdade. E do outro lado, família, né, que naquele momento fazia muito sentido. E é difícil mesmo, porque a sociedade nos mede pelo dinheiro. Pelo carro que eu uso, pelo celular que eu tenho, pelo bairro que eu moro, né? Teve uma vez, cara, que foi uma dessas decisões. Esse negócio foi uma das gotas da decisão. Eu estava lá em São Paulo. Desculpa, eu não gosto de ficar falando muito, mas é porque o papo tá bom. Eu estava lá em São Paulo, num café que tinha ali o escritório da gente era ali na Alameda Santos, e a gente ia naquele café da Cultura, que tinha dentro da Livraria Cultura, tinha um café. E eu estava lá, tomando um café, e do meu lado, o cara começou um papo assim: não, porque hoje aqui, ó, só aqui eu tô com 30 mil reais, ó, esse relógio aqui custa 10 mil, esse celular custa tanto, esse terno é da tal. E eu olhei para aquele negócio, olhei para mim mesmo e falei: nossa, eu sou tão babaca quanto. Porque é a mesma coisa que ele está falando, eu estou aqui. Nossa, é muito babaquice isso, gente. Como a gente é besta, né?
Porque a gente vai se medindo, qualquer ambiente no qual você esteja, você se medirá por aquilo, né? Por aquela métrica. Por aquela métrica, né? E eu tava Pode aqui falar. pensando, quando a gente fala dessa coisa das viagens, né? Que às vezes a gente fala, viajar, mas vai pra lá, vai pra cá, vai pra Europa, vai. Muitas vezes isso requer um poder aquisitivo, Sim. né? Mas eu acho que quando a gente pensa na viagem, na experiência, nem sempre o poder aquisitivo significa um poder cultural ali, porque ou um poder, ou na verdade uma aquisição cultural. Porque eu percebo assim muitas vezes quando a gente fala, viagem. Você viajou nas férias? Viajamos. E vocês foram pra onde? Tipo, pra Disney. Bacana, não, é legal ir pra Disney. E no outro ano? A gente foi pra Disney de novo. Mas e no outro ano? A gente foi pra Orlando, a gente foi pra sei lá, fazer compras em... E aí a gente traduz essas viagens para aquela viagem do consumo, né? Muitas vezes. Basicamente consumo. E aí a gente esquece que quando a gente fala das experiências, da vivência, é muito importante a gente trazer as mais diversas experiências, né? Não que não tenha que ter, pode ter um momento ali do consumo. Pô, você batalhou para isso, você conseguiu. Mas a gente precisa também tirar o foco só disso, né? E às vezes isso não requer tanto poder aquisitivo. Por exemplo, aqui do lado a gente tem a casa de um dos maiores pintores do Brasil. Olha que coisa, Dani. Eu orientei um grupo de publicidade e propaganda agora, nesse semestre, que eles estavam fazendo um trabalho para como atrair pessoas para o museu Cândido Portinari. E uma dificuldade absurda de trazer pessoas. É só as escolas que levam. As pessoas de Ribeirão não conhecem. Né? Não, enquanto as pessoas talvez nem saibam, né, que Cândido Portinari era brasileiro, né, que nasceu aqui do lado, assim. Então é sobre isso, assim, eu acho que quando a gente fala de educação, nesse sentido de possibilitar a vivência, a experiência e esse olhar mais profundo, é muito legal a gente falar sobre isso para os jovens, assim, para que eles, às vezes a gente percebe que o professor é influenciador desde sempre, né? Exatamente. E eles vêm conversar com a gente sobre uma viagem que a gente fez, sobre um lugar que instigou, porque eles viram no Instagram ou porque a gente trouxe isso para aula. Sim. E às vezes a família, né, possibilitar isso, assim, faz muita diferença na informação. Né? Isso que você falou, eu acho, por exemplo, existe uma sobrevalorização, não estou desmerecendo, uma sobrevalorização de viajar para fora, para outro país. Tudo bem, a Europa é fantástica, maravilhoso, tudo bem. Cara, o Brasil é rico pra caramba. Aí você fala para as pessoas assim, fui pro Piauí, assim, pô, com esse dinheiro você ia para a Europa. Não, mas eu fui pro Piauí, né? Não é assim. Quando a gente estava morando em Caxias, um casal de amigos aqui de Campinas fez uma viagem que eu sempre falo para a Giovana, assim, a gente tem que fazer essa viagem. Eles foram lá para o Rio Grande do Sul, pegaram a 101 lá embaixo e fizeram o litoral inteirinho, ficaram um mês parando, né, fizeram até chegar lá no Maranhão. Então, assim, cara, que viagem fantástica, né? Porque o Brasil é fantástico. Né? A gente fala do Rio também, a minha viagem de despedida de solteiro foi uma viagem um pouco diferente também. E a hora que eu conto para os alunos essa experiência, eles falam, como assim? Despedida de solteiro e tal. Mas a gente casou, a gente tá junto há 14 anos, mas casado mesmo só 3. Né? Vai fazer 3 anos. E a gente já tinha um perfil nosso tal, e eu queria fazer uma viagem de despedida de solteiro. Eu fui de carro até Colônia de Sacramento. Só que eu fui de carro e minha meta era dormir somente em posto de gasolina, praia e praça. Não, detalhe, eu não fui sozinho. Eu não fui sozinho. A gente tinha uma cachorrinha na época que era muito apegada a mim. Então foi com a cachorrinha. Era o sonho da viagem dele, era ele e ela. Fazer essa viagem. E aí, por exemplo, a gente tá falando, né? O primeiro lugar que eu fiz questão de parar foi Cananéia. Que é o litoral sul do estado de São Paulo. É maravilhoso, é lindo. Só que quando você fala praia em São Paulo, quantas pessoas pensam em Cananéia? E aí você me pergunta, mas por que você quis ir para Cananéia? Óbvio que ali você tem uma beleza natural fantástica, uma das principais áreas de preservação de Mata Atlântica do Brasil, mas Cananéia disputa com São Vicente o título de cidade mais antiga do país. E aí você chega em Cananéia, você tem uma igreja, a igreja de 1534, e se você não está atento, você nem percebe, mas a igreja não tem janela.
Porque a igreja tem uma fresta, Sim. porque a igreja servia de proteção para aqueles colonos Sim. de ataques tanto de outras nações europeias quanto de nativos. Então o cara se protegia dentro da igreja. Dentro da igreja é um triângulo, vamos dizer assim, que sai para uma fresta. Sim. Então lá de dentro ele conseguia atirar para quem está Fora. Então, são coisas que as viagens, Sim. né? A Dani, nas viagens, ela gosta muito de visitar o museu, assim, sabe? No começo, eu confesso que eu não gostava. Não gostava. Não, porque pra quem não gosta é um saco. Para quem não gosta. Você sabe que no final do ano passado nós fomos para Curitiba e fomos de carro. Tudo mais. Não sei se vocês já foram lá, a gente foi fazer uma viagem que é para Morretes. Maravilhosa, né? Mas a coisa mais fantástica que nós fizemos em Morretes não foi nem visitar Morretes. Não sei se você já viu, tem uns gondoleiros lá. Tipo de Veneza, sim? Tipo de Veneza. Tem uns barquinhos. E aí a gente foi num cara que foi o cara que criou esse negócio lá. Ele é um barqueiro. Aí ele pega ali, naquele centrinho de Morretes, você entra dentro do barco, ele sobe o rio até lá em cima, ele empurrando assim mesmo, sabe? Aí tem uns trechos do rio que as pedras são mais altas, você tem que sair do barco, outra coisa. A Alissa foi junto. A Alissa agora vai em todas as viagens que a gente vai também. Cara, são experiências fantásticas, porque tem toda uma história, né, da cidade, tem toda uma... A gente já fez Ouro Preto, já fez Mariana, várias outras cidades, e isso traz uma riqueza grande. Olha, já tem mais de uma hora que nós estamos falando. Nossa, passou muito rápido, tá? meu Deus. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu vi que você também atua, né, no mundo corporativo, num tema muito atual, né, que cada vez mais importante, que é o ESG, que fala de meio ambiente, questão socioambiental, da questão da governança das empresas, que é um tema do meu lado aqui de administração cada vez mais sendo discutido, que infelizmente nos últimos meses tem sofrido, né, um ataque, né, principalmente das empresas americanas que estão deixando isso um pouco de lado, mas fundamental. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua atuação com isso também. Sim, não. A minha atuação, na verdade, assim, eu estou iniciando no ambiente corporativo, né, reiniciando praticamente, porque essa empresa, eu sou CEO, sócia, na verdade, fundadora, junto com o meu tio, Marco, que é o idealizador dessa ideia, dessa empresa, e a gente resolveu trabalhar com as questões de ESG, porque ele tem toda uma formação, ele é formado em Direito, mas ele tem muitas especializações nessa área, e eu tinha acabado de finalizar o meu mestrado em Educação Ambiental. Então, a gente partiu para essa área da ESG no sentido mais de prestar serviços de certificação. E aí, depois a gente pensou num braço social para a empresa também, porque como a gente trata de questões de ESG, a gente precisa trabalhar a parte social. Trabalhando com regularização fundiária, com outras questões que envolvem também o direito, né, que ele tem essa capacitação. E está sendo um desafio, assim, porque eu sou muito da parte ambiental, né? E só que eu sou muito acadêmica, eu sou muito professora também, né? Então, para a gente que é dessa outra área, né, desse outro mundo, entrar no ambiente corporativo, entender a linguagem do ambiente corporativo e se tornar um empreendedor, é muito desafiador. Assim. E eu acho falou que o nome da empresa ainda. É o Iara, eu sou. É o Iara ESG, a gente trabalha nessa E o que vertente. significa o Iara? O Iara, a gente pensou na Mãe das Águas, assim, foi a ideia inicial. E como a gente fala de ESG, né, se você for olhar o símbolo da empresa, ele traz ali um significado da diversidade. Enfim, mas estamos trabalhando com esse foco, né, para prestar serviço para a empresa. Você sabe que essa experiência que você está tendo, né, do viver o mundo acadêmico e depois ir para a empresa, eu fiz o contrário, né, eu vivi o mundo empresarial e depois vim para o mundo acadêmico. E é a mesma coisa, é difícil para caramba esse mundo acadêmico, você entender esse mundo acadêmico como a linguagem é outra. Eu me lembro quando eu comecei, o coordenador, diretor da área falou assim, calma, está muito acelerado, você não está na empresa, não é assim aqui. E eu acho que esse tema, Dani, é muito importante e é uma discussão que eu já trouxe aqui algumas vezes. Amanhã viria, que uma pessoa, infelizmente, ela está com um problema de saúde, não vai poder vir, que é uma antropóloga
mas que ela tem uma empresa de consultoria em RH, a gente fala de cultura empresarial, e a gente ia falar muito da questão social aqui, né? Ela vai vir sábados para frente aí, que é a Dani Moro, e são 3 aspectos, né? Eu até assim entendo, mas são 3 temas muito diferentes que foram colocados num negócio só, mas que faz sentido, que é o meio ambiente, né? As empresas sempre foram pensadas para usar os recursos de qualquer forma, sem preocupação nenhuma com isso, né? A gente vê aí o caso lá lá do Nordeste, lá da cidade está afundando, a gente vê, nós passamos, numa das viagens que nós fizemos a Belo Horizonte recentemente, a gente passou lá por Brumadinho, né? Então, assim, as empresas sempre foram pensadas para isso, né? O recurso natural, ele é... Até a própria forma como a gente chama, né? Recurso. Essa discussão eu falo, por exemplo, sobre recursos humanos, é um nome péssimo. Recurso humano, ele vê a pessoa como um recurso, né? Algo deve ser explorado. É algo que deve ser explorado. Porque é esse conceito, né? Porque quando você traz a ideia da administração, que é utilizar os recursos humanos, materiais e financeiros para atingir objetivos, ele vem lá da Revolução Industrial, esse conceito. Era o conceito de recurso mesmo, a pessoa como recurso. Né? Mas mais do que isso, né, tem esse impacto ambiental não só da exploração, mas também do que vem do outro lado. Né? Tem uma área que eu leciono na logística, que é a logística reversa, que vai tratar desse assunto. A outra questão é a questão social. Não? A questão social, conceitualmente falando, a empresa existe para ganhar dinheiro. Né? E eu sempre falo isso que a empresa não nasceu para ser bonitinha, ela nasceu para ganhar dinheiro. Agora, o que ela faz com o dinheiro é outra coisa. Como ela faz esse dinheiro é outra coisa. Né? Aí entra uma série de questões, entra a questão da diversidade. Eu entrevistei alguns dias atrás aqui o André Viesba, que é cego, é um profissional de RH, ele é cego. A gente falou muito dessa questão, né, da diversidade dentro das empresas. Entra a questão do impacto. Aquilo que você falou, né, a gente vive um mundo consumista, né? E a gente é medido pelo consumo. Não sejamos inocentes a respeito. Vi uma postagem tão fantástica. Não sei se vocês viram. Eu não lembro onde que eu vi isso, mas o cara dizendo o seguinte, olha, agora que o Ozempic e o Wegovy e os outros estão ficando baratos, ser magro não será mais um símbolo de riqueza, né? Porque ser magro é um símbolo de riqueza, todo mundo vai ter acesso. Então, o ser magro vai deixar de ser um padrão. E aí ele mostra uma série de propagandas novas e de postagens de influenciadoras desperdiçando comida, assim, jogando comida fora, comida caindo no chão, né? E ele dizendo o seguinte, olha, a próxima símbolo de status vai ser eu comprar comida e não comer a comida, porque eu sou... Eu posso. Né? Porque eu posso. E assim, grosso modo, né, sem exageros, é isso, né? A gente é medido por aquilo que a gente consome, pronto, né? Então, o impacto social das empresas é algo que eu vejo que tem que ser repensado realmente, né? A questão da governança já é uma coisa mais diferente, né? Que você está falando mesmo de gestão. Mas esses dois momentos, né? Essa pessoa que viria amanhã, a Dani, ela fala muito desse impacto social da empresa, né? E vocês estão olhando aqui para o impacto ambiental. É uma pena que a gente está vendo um retrocesso nisso, né? A gente sabe que as grandes empresas globais, se elas pararem de falar disso, todo mundo vai parar de falar também, né? Mas é um trabalho muito legal, as empresas precisam disso. Estamos num lugar de agronegócio, que tem um impacto absurdo no ambiente grande. Assim, quando a gente fala de questão ambiental, a temática ambiental, enfim, não há como separar, né, a sustentabilidade ambiental da parte social, porque assim, uma coisa interfere diretamente na outra e existem abismos, né, e é muito doido a gente pensar assim, quando a gente interfere socialmente ali e existem pessoas que têm que batalhar todo dia para botar comida dentro de casa, para alimentar os filhos, a gente precisa também falar das questões ambientais, né? Mas como exigir que as pessoas que precisam batalhar todos os dias e alimentem os filhos parem para pensar, mas a gente precisa realmente parar para pensar, porque está se tornando insustentável.
E eu acho que são dois pilares assim que eles são Dani, quando a gente pega essas pessoas que vivem de uma forma, né, mais tradicional, no sentido de que não são indústrias que estão ali dentro. Estou dizendo dos pescadores, né, do pessoal que são os pequenos agricultores, coisa, eles têm uma consciência ambiental muito maior, porque eles viveram a vida inteira daquilo, eles sabem que não podem acabar com aquilo. Né? Quando a gente morou em Belém, em frente a Belém, assim, do outro lado do rio, tem uma ilha que chama Ilha do Combu. E a Ilha do Combu é onde que o pessoal traz o açaí, né? Então eles atravessam de rio, lá é uma ilha quase que inteira só de açaí, o pessoal vai lá, colhe o açaí e traz para ver o peso, né? Ver o peso. E assim, eles não devastam, eles não acabam, porque eles dependem daquilo, a vida inteira dependeram daquilo. Quem está ali, o que quebra essa lógica da sustentabilidade são as empresas que vêm de uma forma, né, completamente... Não, eu ia comentar que eu tive a oportunidade de ir para Belém já, né? Fui em 2013 para Belém. E eu me lembro que Belém, uma coisa que me chamou a atenção muito foi o fato de chover tudo. Sim, é uma cidade maravilhosa. Então eu chegava assim, a gente vai sair, antes ou depois da chuva. Né? E eu, como professor de geografia, uma das partes que eu leciono, que é a climatologia, mas a parte que eu... Se você perguntar, Rodolfo, qual é o tema que você não gosta de dar aula? Mudanças climáticas. E por que eu não gosto de dar aula de mudanças climáticas? Porque é um tema que, assim, eu sei muito pouco, tá? Mas eu estudei bastante. Sim. Mas eu sei muito pouco. Mas quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Geralmente é assim. E quanto mais eu estudo mudanças climáticas, mais pessimista eu fico. Sim. E é uma questão pessoal. E eu não gosto desse tema porque eu acho que eu passo muito esse pessimismo para os alunos. Né? Então eu não gosto de dar esse tema justamente por isso. Né? Mas ali ainda é uma cidade extremamente assim. Com tudo que tem acontecido, a Amazônia ainda é algo muito conservado perto do que o resto do Brasil. E aí, né? Era aí que eu ia querer chegar. Eu acho que tem uma questão, e eu falo isso só de ouvido mesmo, né? Que é a relação que se estabelece com aquele espaço no qual você produz a sua vida. Né? E quando eu falo produz a sua vida, produz tudo, né? A riqueza, suas relações sociais e por aí vai. E quando você tem uma presença ali de pessoas originárias daquele espaço, a relação de cuidado com aquele espaço me parece ser muito maior. Muito diferente. Muito diferente. Está na cultura. Quando você tem a entrada de uma visão exógena daquele espaço, né, de que é uma visão que estou vindo de fora, então eu vou explorar esse espaço, que aí a gente entra no nome recursos, né? E aí a visão é completamente diferente. Não, o espaço está sendo você já deve ter tido, lógico, a experiência de Ouro Preto, você vê isso claramente, né? De como a cidade foi sendo, né, o ambiente foi sendo destruído, né, pela exploração, porque é aquela visão do explorador. Você sabe que assim, uma das choques culturais, eu sempre viajei muito pelo Brasil, mas morar em Belém foi um choque cultural muito grande, muito grande. E o maior choque veio do preconceito, porque assim, eu sou de Minas, mas moro em São Paulo há muitos anos, sempre fui um paulista. A piada interna que nós temos aqui em casa é que toda vez que a gente chega em São Paulo, eu falo, nossa, aqui é a minha cidade. Ele já sabe até que hora que eu vou falar isso. E então eu tenho a cabeça de paulista. A gente tinha acabado de morar no Rio Grande do Sul, que tem uma característica cultural muito ligada ao trabalho, né? Imigrantes, principalmente Caxias, que são imigrantes italianos, tem toda uma história lá, muito legal nesse sentido. Quando eu cheguei em Belém, profissionalmente, para dar uma consultoria, para trabalhar, me chocou a relação das pessoas com o trabalho. E o primeiro olhar da gente é sempre o olhar do preconceito. Né? Esse povo não quer trabalhar, esse povo é vagabundo, esse povo não sei o quê. E depois de alguns meses lá, eu fui começando a entender essa cultura do povo originário que você disse. Porque assim, pensa bem, você está no meio da Amazônia, você pula no rio, você tira um peixe desse tamanho,
Você anda na rua, cai uma manga desse tamanho na sua cabeça. Você sobe ali no açaí, no pé de açaí, desce, você fala, cara, pra que eu vou me matar? Né? Assim, eles têm uma relação muito mais equilibrada com a vida do que a gente, né? Nesse sentido, não precisa da casa grande, não precisa do lógico. Aí tem uma questão social absurda em Belém, que você tem uma semi-escravidão até hoje. A gente passou por experiência, que no condomínio que a gente morava, as pessoas falavam assim, mas vocês não têm empregada? A gente falou, não. Aí você chegava lá, tinha 5 empregadas numa casa. Só que a gente ia olhar depois nós descobrimos que eles iam lá na cidade do interior, pegavam aquelas meninas novinhas, levavam para lá, não pagavam salário, só de dar casa, comida, já era como se fosse. Então, culturalmente foi um choque absurdo, mas também foi um acordar para isso, assim, cara, eu não posso julgar a cultura do outro a partir da minha cultura, né? As culturas são todas diferentes. Mas eu acho que era muito assim, no sentido que eu estava falando daquela hora, né, que há esse abismo, esse distanciamento de realidades, né, de poder aquisitivo, e não há como separar porque existe o que a gente chama de racismo ambiental, porque assim, quem devasta realmente não vai viver aquela situação depois, né? E quem vai sofrer são as pessoas que muito provavelmente tinham a consciência de que aquilo não poderia ser devastado, mas não tinham poder aquisitivo para evitar essa situação. Né? Então, e isso é muito perceptível. É que assim, Ribeirão isso é muito antigo, mas se você ver, tudo aqui é só plantação. Mas, por exemplo, eu tive a experiência de visitar uma cidade, uma região, na verdade, em 2 momentos bem diferentes. Uma região que eles chamam de Mapitoba, não sei se vocês conhecem, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E eu visitei aquela região antes do agronegócio e depois do agronegócio. Gente, é uma transformação absurda, um negócio assim. O Rodolfo mostra umas imagens de satélite de alguns anos, assim, da diferença, né? Gente, o papo tá bom demais, mas nós temos que terminar, porque nós já estamos aqui 1h30, mais ou menos. Tá bom. Muito bom. Eu queria que vocês falassem um pouco com os alunos agora, não precisamos terminar não, podemos terminar um pouco. Falasse um pouco com os alunos, já que, né, afinal de contas, vocês vieram até pela indicação do Theo e da Alissa, mas também do Regis. Porque, assim, uma coisa que eu tenho conversado lá com o Lafayette, com o Rodrigo, da importância, né, de falar com os alunos isso tudo que a gente está falando agora, né, que a escolha tem que ser sua, que você tem que pensar um pouco nela, que não precisa ser a escolha definitiva, que, né, o caminho pode ser mudado depois, né, tudo isso que um pouco que a gente está falando agora, mas você falou uma coisa que é verdade, professor é influência, né, professor é influenciador. Então, acho que a fala de vocês tem muito mais peso, né, cuidado com vocês não falar, senão vai ter professor que vai puxar a orelha de vocês, professor não, pais que vão puxar as orelhas de vocês depois. Não, você começa. Agora, a responsabilidade é muito grande. Você tá aqui, ó. Não, eu acho que eu poderia sintetizar um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? E eu acho que, assim, o mundo tá sofrendo mudanças muito rápidas, né? A gente muda, como a gente comentou, a gente se transforma ao longo da vida, assim. E eles são ainda muito jovens, né? Então, nessa fase, é uma fase extremamente complexa para se fazer uma escolha tão importante, mas também essa escolha, ela não é definitiva, porque nada é definitivo, né? Então, acho que a gente pode pôr um pouquinho de leveza e entender que tá tudo bem, né? Mudar de rumo em algum momento. E que, às vezes, você pode ir pro caminho errado, às vezes você pode ir pro caminho certo, às vezes você pode ir pro certo por um tempo e depois... Eu acho que o mais importante, uma das habilidades, né, a gente gosta dessa palavra, né, habilidades mais importantes que a gente tem que ter hoje em dia, e acho que sempre, mas hoje muito nas mudanças que a gente está vendo acontecer, é a flexibilidade, assim. A gente precisa ter flexibilidade e resiliência para ir existindo e resistindo e se transformando nas mudanças e se descobrindo, assim. A gente está tendo que se reinventar como professor, né, com a IA, com o celular, com a IA, com a proibição do celular, né? A gente está tendo que se reinventar o tempo todo. Eu acho assim, quando a gente fala de mudança de ensino médio, se você parar para pensar um pouco, o ideal era ter 1 ano a mais de ensino médio. Por que eu falo ideal ter 1 ano a mais de ensino médio? Porque muitos alunos formam com 17 anos, 18 anos. Você tem que fazer uma escolha com 17 anos, 18 anos, você vai ser pro resto da sua vida. Acho que até ou pelo menos por um período da sua vida, né? Mas é até um pouco cruel, né? Porque no meu mestrado eu tive a oportunidade de estar dentro de um grupo de estudos e esse grupo de estudos estudava muito as
as questões psicológicas, mentais dos alunos na universidade, que abandonavam a universidade. Então, que é altíssimo esse número. Que é altíssimo, e cada vez maior, né? Mas o que eu acho que o principal hoje que nesse período da adolescência a gente tem que ter é vivência, tá? E tentar aproveitar essa vivência para um crescimento pessoal mesmo, né? Por quê? Porque quando você estiver mais velho, quando você estiver adulto, quando você estiver no mercado de trabalho, ou até mesmo dentro de uma relação pessoal, essas coisas que você aprende ao longo da vida, elas vão te ajudar a lidar com aquela situação de uma forma diferente. Né? Não vou falar melhor, pior, não. Que justamente porque o adolescente ele está num período da formação fisiológica mesmo dele, né? Importante. Psicológica. Córtex temporal, aí você pode entrar naquela parte que eu não domino, tá? Córtex frontal, tá? No qual é importante que ele tenha vivência, no qual é importante que ele, com essas vivências, tenha frustrações, tenha realizações, mas tentar aprender, sempre estar aberto para construir repertório de mundo. Seja nas viagens, seja acompanhando nossa volta. Mas é isso, sabe, cara? Esteja aberto para as vivências, para que as pessoas mais velhas, ou as pessoas da sua idade, tenham para te falar. Você vai. Alguma coisa você vai a partir da vivência, você também vai se conhecendo, né? E você vai entendendo o que você gosta e o que você não gosta, assim. Porque às vezes você tem que decidir sem nem saber do que se trata aquilo. E sem nem saber do que você realmente gosta. Que é outro problema que eu vejo, assim, existe uma idealização do que é ser médico, do que é ser engenheiro, mas o dia a dia não é aquele, né? Que foi a sua experiência. Sim. Você tinha uma idealização, eu quero ser pesquisadora, quero ser isso, aquilo, e depois você chegou e falou, não é nada disso, né? Então, eu brinco, eu falo assim que a gente precisa sair um pouco da tela do celular e olhar um pouco pela janela do carro. Sim. Tá? Para você ver, quando eu falo vivência nesse sentido, tá? Sim, vivência no tato, né? Vivência no concreto. Óbvio que a rede social, YouTube, por aí vai, ajuda muito a gente a ter uma noção de uma posição e tal. Mas é isso mesmo, né, cara? Porque as pessoas são diferentes. São vidas diferentes, experiências diferentes. As histórias são diferentes. Como você falou, você vem de uma trajetória e foi parar em um lugar, alguém vem de uma história, eu venho de outra história, e a gente decidiu seguir junto e tal. Mas, Você sabe que você falou uma coisa que uma frase de uma música do Cidade Negra que eu adoro, que é a vida o mundo visto de uma janela pelos olhos de uma criança. Porque você põe uma criança dentro do carro e ela fica na janela maravilhada com tudo, né? Com a vaquinha que passa, com tudo que passa. E o que ele quer dizer nessa letra é assim, a gente perde esse encantamento que a gente tem quando criança com as coisas, né? A gente passa a ter... E isso que você estava falando, eu falo isso muito pro Theo. Theo, ano que vem você vai fazer o 3º ano. Posso dizer o que você acha? O que eu acho? Vou dar uma opinião, a minha opinião. Acho que você não devia escolher nada. Eu acho que você devia pegar uma mochila, ir lá para a Europa e ficar um ano quebrando cabeça, dorme em hostel, dorme na rua, dorme na rodoviária. Vai lá. Tenha experiência. Depois você volta e você escolhe. E o Theo falou uma frase que eu gosto muito, que não fui eu que falei para ele, que ele é que criou essa frase, que é assim, eu vou escolher, não sei ainda o que eu vou escolher. E eu vou ficar uns 5 anos isso aí. Se der certo, beleza. Se não der, eu faço outro. Eu falei, é isso aí. Você entendeu o conceito. Gente, bom, só tenho a agradecer. Eu sabia que o papo seria legal quando o Theo e a Alicia sempre falam de vocês, principalmente de você. E também, né, o Regis falou bastante. Eu entrei um pouco lá. Eu gosto do negócio de viagem. Então já sabia que ia ser legal. E eu acho que, assim, qual é a ideia do Somos Mais Que... Por que tem esse nome, né, de Somos Mais Que... vem de uma ideia de que toda vez que a gente conhece alguém novo, a gente fica melhor, né? A gente aprende coisas novas, a gente aprende outras vivências, outras experiências, a gente passa a ver o mundo de um outro ponto de vista, né? Toda vez que a gente conhece alguém diferente, acho que tem um pouco isso. E a ideia é essa, né? A ideia do Somos Mais Que Um é que a gente traga pessoas muito diferentes mesmo, para poder falar de vivências muito diferentes, para mostrar isso, né? Não tem certo nem errado, né? O caminho é o caminho. E olha que legal, eu achei um negócio muito legal no que vocês falaram aqui. Deixa eu desligar esse ar que eu não estou lembrando de frio. Quem olha para vocês pode falar, poxa, né?
um casal jovem, bonito, bem-sucedido, os dois não altos, mas vocês estão se pensando também, né? Será que é isso que eu quero? Sim. Será que é, né? Eu vou continuar nesse caminho, não vou continuar nesse caminho? A gente tem sempre que pensar o outro lado. Eu não sei, eu acho que se a gente chegar num ponto e falar assim, é isso, acabou, não tem mais nada para mudar, tem uma coisa errada, Vou te falar uma coisa que foi difícil a minha esposa entender isso no início, mas é uma coisa assim, eu nunca quis comprar uma casa. Nunca. E ela, mas por quê? Eu falo assim, no dia que eu comprar uma casa, para mim a gente morreu. Porque o resto da vida eu vou passar naquele lugar. Então eu tenho uma, sabe assim, eu prefiro deixar lá o dinheiro, a gente paga aluguel, mas aluguel não tem problema. Porque parece que você vai enraizar ali e ficar o resto da vida, né? Eu tenho essa sensação meio, sabe assim? Não, uma coisa que te prende. Que te prende, né? Que você fala assim, gente, eu tô preso nisso o resto da vida. Então a gente brinca, né? A gente tem brincado o seguinte, o Theo e a Alissa têm falado de talvez ir para a Itália, da coisa, eu falo assim, minha esposa assim, a gente vai, nós vamos vender flor na praça, não tem problema, a gente faz alguma coisa. Então acho que ter essa liberdade de mudar, de errar, de quebrar a cabeça, né? Isso é importante. Bom, pessoal, só tem que agradecer. Se vocês quiserem se despedir, quiser falar alguma coisa para os meninos ali, podem falar. Não, eu quero agradecer primeiro o convite, foi muito, muito legal, muito especial participar. Eu acho que é muito bacana, porque assim, a gente tem pouca convivência com as famílias dos alunos, né? E aí você sabe quem é o aluno, de repente conhecer quem está por trás, assim, responde muitas coisas, sabe? Então foi muito legal de conhecer, porque o Theo sempre foi um cara muito bacana, né, gente? Um menino muito excepcional. Eu não posso falar bem dele, não, mas ele é não, mas ele é. Tá de parabéns, vocês estão de parabéns. E quero agradecer e pedir pro pessoal acompanhar a gente, né? Eu vou colocar as redes sociais lá na descrição. Também, a gente, quando falou assim, tipo assim, nossa, o que a gente tem pra falar? Fazer uma conversa, um podcast, assim. E foi muito gostoso mesmo, a hora passou, nem sei que horas são. Eu acho que já tem muito mais do que uma hora aqui, mas foi muito legal, foi um bate-papo. Espero que a nossa experiência de vida, um pouquinho do que a gente colocou, sirva para alguém, né? Óbvio que o que a gente fez é o nosso caminho, a nossa trilha, né? Mas se servir aí para alguém se inspirar em alguma coisa, a gente vai aprender, né? Aprender. Eu acho que vocês tem muito a falar para os meninos, sim, porque essa experiência que vocês têm, né, de uma vida de caminhos não tradicionais, né? Você falou, né? Tá aí, que é aquela pressão pela medicina, você foi fazer biologia, geografia, que é algo que as pessoas veem, geografia, né? Então, isso já é uma mostra de que qualquer caminho é possível, desde que você se dedique a ele e ele vai dar certo. E também ter essa vivência de que acho que é isso que vocês passam muito para eles, sempre foi o que o Theo me comentou sobre vocês, foi isso, que é a história assim, de não ser só uma coisa. A gente não é só uma, né? A gente não é só uma dimensão. A gente não é só trabalho, a gente não é só família, a gente é várias dimensões. Todas as vezes que ele comentou sobre vocês comigo, sempre foi sobre o fato de vocês viajarem, né? Sobre o fato de vocês terem... Então, não ser um... A gente brinca que os alunos, eles acham que a gente dorme, come, acorda, toma banho dentro da escola. Porque às vezes é difícil para eles entenderem que nós temos uma vida fora da É a pergunta, você só trabalha, você só dá aula ou trabalha também? Exatamente. E aí quando eles têm um pouquinho de contato com esse outro lado, né, do professor, eu acho que isso aproxima bastante. E você sabe, você falou uma coisa que eu achei interessante, que uma das conversas que eu estava tendo lá com o pessoal, eu estava falando sobre isso. Eu acho também que existe um distanciamento das famílias com a escola, né? Não estou generalizando, não estou dizendo que seja isso. E aquela história de assim, não, eu coloco meu filho lá e é obrigação da escola se virar com ele nesse tempo que ele está lá. E eu acho que na verdade, assim, é uma comunidade, né? A gente deveria estar muito mais próximo, a gente deveria contribuir com mais coisas, a gente deveria participar de mais coisas. De certa forma, isso é interessante, que nas escolas públicas isso é até mais comum. Sim. Principalmente aquelas escolas comunitárias, assim, isso é mais comum. Nas escolas particulares, eu acho que tem aquela história assim, deixa eu ir lá, estou pagando caro, né? E se vira, a escola faz. Eu acho que tem que ter uma proximidade também com os pais nesse sentido. Porque tem, assim,
ali tem um tanto de gente que poderia estar falando das coisas, né? De médicos, de advogados, de tanto de coisa, de engenheiros, de professores que poderiam estar falando de outras coisas. E eu acho importante, quando você fala isso, lembrar que assim, a escola ela não é um espaço de formação apenas técnica e profissional, e preparar para uma profissão. Ela é um espaço de formação de seres humanos, né? E a gente todos nós estamos envolvidos na formação desses seres humanos que vão para a sociedade, né? Todos nós. Isso é uma das coisas que eu gosto muito. Sim, não era a nossa escolha inicial, o PEL e o CPP, foi uma pressão dos amigos dele da outra escola, que depois ele nem é mais tão amigo desses meninos, mas foi uma pressão deles. Mas que eu gosto muito do CPP, assim, desde o ano passado, quando ele entrou, ele são as outras vivências, né? As outras vivências. De ter pessoas que estão lá, que são bolsistas, de ter pessoas que tem todos os tipos de pessoas, mas ficar lá para jogar, de vez em quando, ficar a tarde toda jogando, ou a tarde toda conversando, ou fazendo alguma coisa. Para mim tem uma riqueza muito grande essa diferença, né, das pessoas. Eles vêm para cá, para esse estúdio aqui, para jogar RPG, e eu fico aqui morrendo de rir com eles, porque você vê assim que essa experiência é diferente, né? Teve um aluno que recentemente foi para a Índia, né? É muito legal isso, né? Ter essas... Só crescendo. Eu acho que isso é uma das principais. E se você for pegar o resultado depois do vestibular, ele acaba... Você não reflete também. Reflete também. E acho que no mercado de trabalho. No mercado, né? É o que a gente falou da flexibilidade. Eu acho que você passa a ter um jogo de cintura, uma outra capacidade de olhar as coisas. Outra capacidade de entender a realidade do outro. Né? Eu acho que... a gente não vai terminar. A história da diversidade, eu acho que é um pouco isso. Quando se discute diversidade nas empresas, se você olhar, né, eu trabalhei em grandes empresas, dei consultoria para grandes empresas, se você olhar para dentro dessas empresas, elas são, assim, um extrato da sociedade. É o pessoal que veio das boas faculdades, 90% branco. Eu sempre falo, mas o Brasil não é racista. Eu falo, tá bom, me mostra aí quantas pessoas são diretores de empresa, que são negros ou que são mulheres, que são gays ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é o extrato do extrato da sociedade. Então, uma empresa que é assim, ela deixa de olhar para a sociedade. Ela não reflete os valores da sociedade. Às vezes ela lança um negócio lá e fala assim, nossa, não deu certo. Por quê? Porque você não refletiu o que a sociedade é, né? O que nós somos como sociedade. E a nossa sociedade é isso, é o cara que só teve geladeira agora, né? Se lá no início você falou assim, né? Vocês lecionam em escola particular, a gente tem que lembrar, gente, que menos de 15% da população brasileira chega numa faculdade, numa faculdade, não sai, né? A gente acabou não contando a história da galinha. Conte a história da galinha. A história da galinha, assim, a gente estava no Piauí, a gente estava numa cidade chamada Ponja, assim, tem uns canyons, acho, canyons do Viana, né? Então, a gente estava conhecendo, e a minha mãe, ela queria ir no banheiro. E ela perguntou pro guia, tem banheiro aqui, eu tenho que fazer no mato, né? Alguma coisa assim. Aí a gente marcou uma galinhada, comeu uma galinhada a gente achou inicialmente que era um restaurante, e na verdade era a casa da família, pessoa. Né? E era assim, era um vilarejo, no qual tinha 6 famílias, mas as 6 famílias eram primos, então tinha até doenças relacionadas com né? Que é outra realidade no Brasil. E aí a mãe dele queria ir ao banheiro. E ela pediu pra ir ao banheiro. Não, antes ela tinha pedido antes, né? Daí o guia falou, lá na casa tem banheiro. Aí, quando ela foi ao banheiro, o banheiro era uma fossa, era um buraco, e tinha uma cortininha que você fechava, e ela voltou, assim, muito chocada. Muito chocada, sim. E foi nessa mesma casa, né, que as crianças, a mãe tinha que deixar as crianças, que a gente estava nas férias. Então, quando as crianças estudavam, a mãe tinha que levar para uma cidade que era maior, Era Bom Jesus, né? A gente estava no vilarejo, né? Ela tinha que levar para Bom Jesus, porque a escola só havia lá. E a mãe comentou assim, porque acho que eu vou ficar um tempo lá com elas, na casa da avó delas e tal. E aí o pai falou para ela assim, não, tá doida? Você vai ficar lá? Você tem que me ajudar aqui, você vai ficar lá. Não, ele falou assim, você vai me deixar aqui sozinho? Você vai me deixar aqui sozinho? Quem que vai me ajudar aqui, né? Então são realidades assim, para as crianças estudarem, elas ficam longe dos pais. Sim, e que é uma outra realidade que eu já vi também, a escola é o único lugar que elas comem, né? Exato. Comida.
Então, tem esse aspecto. A escola não tem só esse papel, né? É uma tristeza isso, assim, para nós que somos apaixonados por educação, é ver assim que não tem estrutura nenhuma, né? Não tem infraestrutura. Tem professores dedicadíssimos, porque eles têm que pagar, às vezes, do bolso deles, que eles mal ganham, né? Para usar o material, principalmente quando a gente vai para esses interiores. E às vezes o recurso é mal utilizado, né? Uma das experiências que o Theo está tendo foi essa, né? Dele chegar lá e falar assim, olha, existem os sistemas, mas os professores não sabem usar, né? Então, mais uma vez, né? Se a gente pensar que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais tecnológico, IA substituindo todas essas, como que essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho? Que mercado de trabalho existirá para essa geração? Automação total, né? Gente, nós vamos terminar. Bom, pessoal, é isso. Bom, primeiro, muito obrigado, né, Daniela e Rodolfo. Foi um papo maravilhoso. Agora, realmente, vocês têm uma história muito legal, tem muito para falar. Teríamos muito mais ainda para falar aqui. E, gente, pessoal, né, o Somos Mais Que Um é isso, né? São histórias, causos, carreira, para mim, sempre tem esse sentido de trilha. E trilha cada um tem a sua, né? É lógico que é muito legal viver a grande empresa, ter, né, o voo pago pela empresa e tudo mais, mas existe todo um mundo aí, né? A gente tem muitas experiências e não existe caminho certo, né? Eu falo que se você é um palhaço, mas você é um bom palhaço, você vai ganhar dinheiro. Então você tem que escolher aquele que é o seu caminho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir. O vídeo vai estar no YouTube, mas durante a semana nós já vamos postar nas redes sociais também. Não deixe de nos seguir e até a próxima.